Tina, tem algo que você gosta mais do que tudo na vida? Essa é fácil, gente, é clichêzão total, Lara. Meu filho. A minha Não, pergunta não tem segredo. não, mas assim, eu queria saber mais da vida toda, porque seu filho vem em algum momento da sua vida. Uma coisa que, sim, acompanhou você, sabe? Sabe aquela frase, desde que eu me entendo por gente, eu tenho isso como algo mais importante na minha vida? Pode ser dois igualmente importantes? Claro. Um é bem interno, meu, quer dizer, é externo, mas é uma coisa... eu amo novidade. Eu amo coisa nova. Eu amo mesmo, assim... quando eu fiz meu segundo biográfico, não foi o primeiro, não. No segundo biográfico que eu fiz, uma das perguntas que eu tinha que responder lá para falar do primeiro setênio era do que eu gostava de brincar. E eu não lembrava do que eu gostava de brincar no primeiro setênio, a gente é muito novo, né, do 0 ao 7. E daí eu liguei para minha mãe, e minha mãe falou, nossa, filha, essa pergunta é fácil. Você gostava de brincar de tudo que era novo. Do quê? Tudo que era novo. Ah, tudo que era novo. Ela disse, né, eu não lembro mesmo que eu tenho, de pai e mãe, eu tenho a bagatela de 5 irmãos. E nessa época, quando eu era pequena, 3, 4 anos, já éramos muitos, né, assim, não éramos ainda 6, mas já éramos muitos. E minha mãe disse que toda vez que alguém ganhava um brinquedo novo em casa, eu queria ser a primeira a brincar. Especialmente jogos, quebra-cabeça, eu queria ser a primeira a brincar, e eu ficava ali, e essa é uma qualidade que eu descobri esse dia, perguntando isso para ela, que eu fiquei meio encantada, assim, comigo, porque eu perdi um pouco disso no decorrer da vida, e depois dessa vez, eu comecei a resgatar isso com muita leveza, sabe? Que ela disse que eu brincava, sem me importar se estava certo ou não, que eu explorava o brinquedo. Então, tipo, aquele de pecinha do quadrado que tem que entrar no quadrado, o triângulo que tem que entrar no triângulo. Ela disse que eu pegava o quadrado e tentava fazer ele caber na estrelinha, de todo jeito, e virava, e que era uma coisa de exploração, assim, que eu ficava, não, eu vou conseguir fazer isso aqui acontecer, parece que não vou, então tá, daí pegava outro. E daí eu fazia isso várias vezes, ficava com aquele brinquedo repetidamente, até que eu tinha entendido completamente o funcionamento dele, e daí eu não brincava mais com aquele brinquedo. E eu meio que sou assim pro resto da vida. Eu só, num dado momento, eu resolvi que eu tinha que acertar comecei a ficar com um pouco de medo e vergonha do erro, sabe? Por um tempo, assim, na minha vida. Mas é isso, eu gosto de coisa nova, eu me alimento de coisa nova, eu gosto de música nova, eu gosto de filme novo, eu gosto de gente nova, eu gosto de situações novas, eu gosto de temas novos. Eu não sei viver sem isso. Seria uma vida muito triste para mim se de repente ela ficasse toda igual para sempre. E eu não sei viver sem meus amigos. Desde que eu era muito pequena, assim, meus amigos sempre foram algo muito importante para mim, muito importante. Não sei ficar longe, não sei ficar sem. A pandemia tem sido muito difícil para mim por conta disso. Porque, além de tudo, eu sou meio Roberto Carlos, sabe? Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu tenho muitos bons amigos. Eu não sou uma pessoa de poucos e bons, sou uma pessoa de muitos bons amigos e eu não sei viver sem isso. Eles devem saber disso, né? Porque vão escutar aqui quando se vê uma declaração. Mas se eles não sabem disso, eu vou dar na cara deles, porque, tipo, eu sou dessas que se declara e que manda no meio da tarde, assim, lembra de uma piada e manda a piada, ou lembra de uma cena e fala, manda mensagem, eu sou tão feliz porque você existe na minha vida, para um monte deles, entendeu? Aí eles descobrem que não é só com eles, fica enciumado, quer brigar comigo, fala, eu achei que eu era especial, mas vocês são todos especiais, peraí.
Tem tina para todo mundo. Tem tina para todo mundo. E como é que você gosta de viver a sua vida? Assim, falando mais de uma forma prática. Você já falou que tudo isso não pode faltar. Gente, esse canal não é essa mesa de boteco aqui, gente, não é bolinho, não, não é pergunta light, né? É pergunta profunda, gosto disso. Gosto de viver assim, eu gosto muito de viver assim, com leveza e profundidade, e eu tenho descoberto nos últimos anos que essas coisas não são excludentes e que, muito pelo contrário, quando você consegue ser profunda com leveza, as coisas ficam... São as coisas que eu mais gosto, né? São as coisas que eu mais... isso aqui eu não quero que acabe nunca. Eu, há uns anos, fiz um exercício, assim, né? Nas coisas dos meus amigos são a segunda coisa mais importante da vida para mim, porque meu filho é a primeira. Eu comecei a pensar, falei, tá, mas o que meus amigos têm em comum? Porque como eu gosto de novidade, eu tenho muitos amigos muito diferentes entre si. E eu gosto de conviver com pessoas que não se parecem comigo em tudo, necessariamente. Né? Eu gosto de conviver com pessoas que têm valores, às vezes, diferentes dos meus, porque eu brinco, eu sou uma colecionadora de pontos de vista, eu gosto de ganhar novos pontos de vista sobre o mundo, sobre a vida, sabe, Lara? Eu acho que isso enriquece a gente, engrandece a nossa alma, sabe, alarga os nossos horizontes, alarga a nossa alma, e daí eu fiquei nesse exercício de o que eles têm em comum, então, né, e eu percebi que, assim, os mais íntimos, os mais próximos, todos eles são pessoas com quem eu dou muita risada junto. Que essa coisa do riso, da alegria, da gargalhada, eu gosto, para mim uma conversa, um encontro foi bom, se eu ri até chorar em algum momento dessa conversa. Daí, esse foi assim, uau, hoje foi o dia que eu fui para casa dizendo, hoje eu ri até a barriga doer, chorar, foi um dia maravilhoso, entendeu? Mas eu não sei conversar sobre amenidades, eu não sei conversar sobre futilidades, eu desconecto, sabe? Não é, isso já foi lido muitas vezes e ainda é como arrogância, mas não é isso, é que eu me desconecto, porque a gente se move por aquilo que nos interessa, a gente conecta, a gente dá liga nas pessoas por aquilo que nos interessa, por interesse comum, né? Interesse é isso, é o que faz com que o ser se movimente em direção a outra coisa ou a outro ser. E elas não me interessam, a verdade é essa, eu me interesso. Eu sou daquelas pessoas que, se você pergunta como você está, eu respondo, porque isso me interessa. E quando eu pergunto para os outros, eu estou esperando essa resposta de verdade, entendeu? E isto me interessa, e eu vou me mobilizar, tem algo em mim que se mobiliza. Então, eu não sei, eu ponho essas duas coisas na minha vida, de alguma maneira, constantemente, né? E eu gosto de viver casando essas duas coisas. Eu gosto de viver uma vida simples. E toda vez que eu falo isso, eu lembro da minha mãe. Porque minha mãe dizia também que é simples do seu jeito, né? Simples para quem? É simples do seu jeito. E eu entendo o que ela fala, porque tem um tanto disso, né, mesmo em mim, mas é simples, entendeu? Tipo, a gente está combinando o Natal da família, essas coisas todas, né? E daí minha irmã falou, bom, então vamos já começar a montar o cardápio? E eu olho assim e falo, você não vai fazer isso comigo? Eu já estou com 50 anos, eu não ligo para o cardápio. Se cada um levar o que está com vontade de comer, que dê para si mesmo e mais 3 pessoas, já deu um banquete.
E é isso que me interessa, é estar junto, não é o cardápio. Eu não me importo se eu vou ter 3 sobremesas, nenhuma entrada e um prato principal. Eu vou achar incrível, porque o meu motivo é estar junto, né? Eu tenho aprendido que isso me faz feliz e valorizar mais ter esses momentos em que eu posso, de fato, não me importar com as formalidades. Acho que o meu simples é isso, é uma vida muito informal. E agora, depois da pandemia, então, gente, porque daí virou a minha informalidade, as minhas regras. Acho que vamos ter todos uma certa dificuldade social para nos encaixarmos de novo no todo, né? E, ao mesmo tempo, eu não gosto de ter uma rotina todo dia igual, mas eu preciso de uma rotina para não me perder nessa coisa muito expansiva que eu sou. Então, eu preciso de uma rotina em que eu diga, cada dia da semana eu vou fazer uma coisa diferente, mas eu sei que toda segunda tem isso, toda terça tem isso, toda quarta tem isso. Me dá estrutura, isso me dá uma estrutura fenomenal, assim, que eu tento preservar muito, porque senão eu me perco na vida, sabe? Eu sou daquelas pessoas, meu filho na porta da escola, quando eu ainda levava e buscava, ele ficava assim, mãe, pelo amor de Deus, vamos embora, para de conversar com as pessoas, você vai ver essa outra mãe no final de semana, me deixa. Eu me enrosco no mundo, sabe? Assim, eu me enrosco no mundo. Então, eu gosto de ter essa estrutura mínima para me encontrar, para saber para onde que eu tenho que ir, senão eu vou. Eu vou. E eu gosto de viver a vida assim, indo, sabe? Ao mesmo tempo, eu tenho metas muito claras para mim, então eu preciso dessa estrutura para poder atingir as minhas metas, porque eu gosto de ter metas. Eu sou sagitariana, eu gosto de ter metas, saber para onde minha flecha aponta e eu tenho que seguir. Mas muito aberta para me enroscar no meio do caminho com o que aparecer. Se o caminho estiver interessante, por que não, né? Não se enroscar. Acho que isso que você falou da informalidade, Tina, a vida, o mundo já é tão burocrático, já tem tanto protocolo, né, em várias, né, no meio, na educação, quando a gente vai estudar, nas relações, sempre tem, quando vai conhecer inicialmente, sempre tem protocolo. Então, quando a gente, na vida da gente, consegue ir percebendo que não é necessário, né, na nossa vida a gente pode tirar isso, aquilo outro, por que não? Fica muito mais leve, né? Eu Sim. Me identifico com isso do simples, sabe? Acho que a gente, às vezes, gasta tempo com coisas que não são essenciais, né? Nos encontros. Eu gosto, por exemplo, né, assim, quando vem alguém em casa, eu gosto de dizer, ó, tá aqui a geladeira, tem isso, 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 você fica à vontade. Não precisa esperar eu servir, não precisa esperar eu lembrar que pode ser que você esteja com sede de novo, né, assim, abre aí, fica à vontade, o banheiro é ali, vai, entendeu? E eu tenho um pouco de aflição quando eu vou na casa dos outros, que é tudo muito formal, sabe? É, porque eu fico meio sem, sabe? Eu gosto de ser espontânea, eu gosto de. Eu respeito, sou super, né, assim, e fico até meio encanada, porque eu já dei muito fora na vida por conta disso, especialmente criança, né? E jovem. Mas eu gosto da vida que não parece cenário de novela. Sim. Eu gosto de vida real. Sim, exatamente. Acho que fica mais fácil ser neste meio, né? Uhum. Espontâneo. Isso aí. Você comentou comigo esses dias que a sua agenda está flutuante desde que começou a pandemia. Eu imagino bem como é isso. Mas, mesmo assim, você está conseguindo fazer planos para o futuro? No meio de pandemia, crise econômica, crise hídrica, crise social,
enfim, dá para fazer planos para o futuro? Olha, eu tenho uma amiga, Elisa Mânia, eu tenho dois projetos com a Elisa, que a gente faz, e um deles é o podcast que eu te contei, né, que é um podcast sem script, totalmente à vontade, sem cenário, né, que é o Transbordando por Aqui, e o outro é um projeto de planejamento do ano, que a gente fazia, a gente já fez várias edições do Celebrar e Planejar, e a gente fez obviamente, para 2020. Aliás, no de 2020 a gente fez duas turmas, 2 grupos. Aí veio pandemia, foi, né? Sim, pega tudo que você planejou e rasga, entendeu? Porque... E daí, no meio do ano passado, a gente fez uma versão que a gente chamou de Celebrar Desplanejar. Porque a gente entendeu que o mundo pandêmico ia ser isso. É um eterno planejar, desplanejar, planejar, desplanejar. Isso é muito cansativo, né? Então, sim, eu consigo fazer planos para o futuro, apesar da flutuação da agenda, apesar dessa perspectiva. Eu vou me emocionar agora, Lara, porque eu tenho feito muita piada, sabe, sobre isso. O dia que eu fui no mercado e dei de cara com um pacote de café a R$17, eu olhei e falei, gente, agora ferrou. De verde e amarelo, literalmente, ferrou, porque assim, é o café no Brasil, que é um item básico da cesta básica, faz parte da nossa cultura, não é nem só alimentação, que é a casa brasileira que não tem café. É muito estranho, uma casa brasileira que não tenha café, mas a R$17 o pacote, como é que as pessoas estão vivendo? Como é que a gente dá conta de manter? E eu tenho brincado assim, gente, eu me sinto de volta na época do Sarney, que as coisas mudavam de preço todo dia, porque agora muda toda semana, entendeu? Então, tô me sentindo, voltei para minha adolescência e tenho que me acostumar com essa realidade, sendo mãe de família, chefe de família, né, tendo a responsabilidade de botar comida na mesa, não só para mim. E como é que fica? As pessoas que perderam emprego. Então, eu entendo, está muito difícil fazer planos. Está muito difícil fazer planos, porque quando você acha que agora vai, primeira dose da vacina, volta para trás, é mentira, precisa de 2. Agora vai, acabou, né, diminuiu, baixamos da linha de 300 mortes por dia no país, é mentira, tem cepa ômicron. Nós estamos no meio da quadrilha da vida mesmo, né, e é difícil. Então, o que eu tenho feito, e eu trabalho ajudando as pessoas também a pensarem nos seus planos de futuro, e eu tenho convidado as pessoas a fazer planos menores. Né, antigamente a gente falava curto, vamos fazer planos curto, médio prazo. Curto era tipo nos próximos 3 meses, médio daqui 1 ano, 2 anos, e longo daqui 5, 6, 8, 10 anos, né? Dependendo do que você quer trabalhar com a pessoa. Hoje, eu faço 3 meses é longo prazo. 1 ano é longuíssimo prazo. E 1 mês é curto prazo, entendeu? Porque está tudo muito volátil, está tudo muito inseguro, e eu tenho feito planos mensais, assim, o que eu quero para mim esse mês, o que eu quero chegar no final do mês e ter atingido, né? Longo prazo, está muito difícil mesmo. Muita incerteza, né? Tudo muito Sim. incerto. Acho que até eu que gosto de novidade, estou achando que pode parar um pouquinho assim, a gente ficar numa coisa um pouquinho mais estável e que perdure algumas semanas.
É difícil. Você sabe que o senso de humor tá, assim, é uma ferramenta e tanta mesmo, você consegue fazer piada disso, porque tem hora que só rindo, né, para dar conta, né, porque se levar muito a sério, aí mexe quimicamente, aí vai depressão, aí piora a situação, né, porque... Gente, e é isso, a leveza nos salva. Sim. Dizem, não sei, porque eu só converso e recebo respostas deles, assim, sutis. Nunca tive uma conversa teste a teste com seres espirituais, mas dizem que os anjos admiram muito o bom humor, a nossa capacidade de rir, de fazer piada, de ser bem-humorados, porque eles não têm, eles não sabem fazer isso. E que eles inclusive ficam felizes, porque eles sabem rir das nossas piadas, e que quando a gente consegue trazer o bom humor para a vida, a gente, inclusive, fortalece o nosso anjo da guarda. Então, eu tento se esforçar, sabe? Para deixar ele feliz, contentinho, cuidando de mim. E acho que a gente precisa. Você ficou falando, eu fiquei pensando, eles não sabem fazer isso, eles devem falar assim, mas por que essa pessoa está rindo? Eu estou vendo tudo que está acontecendo, que vai acontecer, ela está rindo, por quê? Dizem que eles olham assim e falam, nossa, que extraordinários, que são seres humanos, está acontecendo tudo isso e eles ainda riem. Ai, ai. Além dessas que você já falou, Tina, de fazer piada com coisas sérias, para dar conta, para ficar leve, esse jeito muito legal que você falou que gosta de viver a vida, quais outras habilidades você já percebe que tem? Já percebeu que você tem? Porque tem habilidades que a gente tem e não percebe, né, às vezes. Não parar para olhar, não percebe. Gente, eu acabei de pensar que as pessoas vão ler, vão assistir esse vídeo e falar, nossa, essa pessoa é muito louca. Bom, eu tenho 50 anos. Então, assim, já deu tempo de perceber, número 1, já deu tempo de perceber muita coisa, né? Assim, meio século, caminhando pela face da Terra. Segundo, que eu trabalho com isso, né? Boa parte do meu trabalho é ajudar as pessoas a enxergarem suas potências, seus talentos, o que elas fazem bem, o que elas excedem, o que elas transbordam para o mundo, e se fortalecer nisso. Se fortalecer, ter esta autoimagem de si como fortalecimento da sua individualidade e daquilo que eu desejo colocar no mundo. Saber usar os meus talentos. E, para fazer isso, na verdade, eu fiz isso comigo mesma. Então, isso somado ao fato de que eu não sou uma pessoa com falsa modéstia. Eu tenho uma máxima. Eu gosto de quem se acha, porque quem não se acha está perdido. Então, como eu não quero mais estar perdida na vida, eu me acho e está tudo certo, e adoro, bato palmas para quem se acha. Eu tenho pavor de falsa modéstia, tenho ojeriza de falsa modéstia, e ao mesmo tempo eu sou muito realista. O que eu não sei fazer, eu não sei fazer. E eu falo para as pessoas, e as pessoas às vezes falam, ai, mas não fala assim de você. Eu falo, não, é verdade, é verdade. Isso aí eu não sei fazer e nem estou a fim de investir tempo para aprender a fazer, entendeu? Então, as coisas as minhas habilidades, né, que eu brinco, eu falo para os meus clientes assim, quais são os seus superpoderes? Vamos descobrir os seus superpoderes, e eu brinco comigo mesmo, né? Então, meus superpoderes, eu tenho uma habilidade de enxergar as potências das pessoas. Acho que isso é uma das primeiras coisas, assim, em pouca convivência eu tenho essa habilidade do sutil. Eu tenho uma visão muito sistêmica das coisas, que eu acho que é quase uma maldição, é um dom, mas é quase uma maldição, porque eu
eu sou do tipo que, enquanto eu não conseguir o big picture, não conseguir a visão global, eu paraliso, eu não consigo dar uma opinião, eu não consigo tomar uma atitude, eu preciso entender o todo. E eu entendo o todo muito rápido, né? Mesmo em situações muito complexas, em geral, eu entendo todo muito rápido e eu tenho um olhar diagnóstico que foi treinado nos meus 20 anos de pesquisadora, muito treinado, né? Eu fui pesquisadora qualitativa por 20 anos, então isso se aprende a ler e entender os significados nos gestos, nas frases, nas caras e bocas, nos atrasos, nos não atrasos, sabe, assim, tudo, assim, nas relações, nos gestos entre as relações. Então, eu brinco que esse é um outro superpoder que eu acho que eu tenho. Eu sou muito boa de trabalhos manuais e gosto muito. Gosto muito, especialmente, de remendar roupas e tricotar. E faço sem perfeccionismo, porque eu gosto das coisas manuais. Eu gosto que o que é manual e artesanal tenha cara de manual e artesanal. Eu sou muito criativa, muito inventiva, eu tenho capacidade de chegar a soluções para as coisas, eu gosto de chegar a soluções para as coisas, gosto de trabalhar com problemas para chegar nas soluções, isso me dá um prazer muito grande. Eu gosto e sou boa em dar nomes. Eu brinco que eu queria muito ter a profissão de a pessoa que inventa nome para cor de esmalte, para cor de tinta de parede, sabe? Eu queria trabalhar fazendo isso, que eu adoro fazer isso. Adoro dar nome para as coisas e faço bem. Gosto muito. Eu, inacreditavelmente, para mim, de 15 anos atrás, inacreditavelmente, eu sou uma boa mãe. Eu sou muito boa mãe. Eu tenho lua em leão e eu faço valer dela dessa coisa. Meu filho agora está na adolescência, às vezes ele tende a discordar, mas eu continuo achando que eu mando bem nisso aí. Eu sou uma boa comunicadora, né, assim, comunicadora, não sei se eu me comunico bem sempre, com certeza, não sei não, eu sei que eu não me comunico bem sempre, tenho muita dificuldade em lidar com os conflitos, mas sou uma boa comunicadora, uma boa oradora, e tenho um pensamento analítico, lógico, dedutivo, muito apurado, porque ele consegue somar um pensamento de humanas, analítico de humanas, mas também com um dedutivo matemático, que eu quase não tenho, mas o que eu tenho, ele influi e contribui, sabe, assim, para a coisa? Sim. Posso falar dos talentos que eu não tenho, por exemplo, eu canto muito bem, cantei em coral por um tempo na juventude, fiz aula de canto também depois, eu canto muito bem, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem ritmo nenhum. Dançar, eu amo dançar, mas eu danço mal pra caramba, porque eu não tenho ritmo, tenho muita dificuldade com ritmo, mesmo para cantar, é uma coisa que requer muito ensaio. Aprendi a cozinhar véia, depois dos 40 anos, perto dos 40, aprendi a cozinhar, aprendi a gostar de cozinhar e aprendi a cozinhar. Antigamente eu não sabia, antes do meu filho nascer, eu sabia fazer muito pouca coisa e não gostava muito. E cozinho de um jeito bem peculiar, que nem os meus bordados, assim. Eu imaginei, o que você falou, eu falei, é igual o bordado? É igual bordado. Eu misturo uns temperos que ninguém nunca mistura e prova, e falo, não é que é bom, é diferente, mas é bom. Assim. Então, eu adoro minha comida. Eu não sei se os outros gostam tanto, tá, Lara?
Tipo, tá tudo bem para mim, tá tudo ok. Tem jeito, né? Ser inventivo vai fazer diferente mesmo, não vai copiar nada, né? Nem consigo, porque cozinhar para mim é um processo criativo e prático. Eu abro a geladeira, ou eu tô com muita vontade de comer alguma coisa, o que é raro, ou eu abro a geladeira e falo o que precisa cozinhar primeiro. Ai, oi, couve, se eu não fizer você hoje vai estragar. Ai, oi, inhame, você também, parece que, né, precisa ser agora. E tem que aproveitar aquele arroz de ontem. E daí eu vou pegando as coisas e vou juntando e sai. Não me peça para fazer de novo, entendeu? Depois, já que você falou que adora inventar nomes, palavras, coincidência ou não, hoje, na hora do almoço, eu falei, eu preciso inventar uma palavra. E eu não sou boa disso, nunca fiz isso na minha vida. E aí depois eu vou te passar essa bola, então, para você. Pode passar, vou amar, vou amar. Ah. Bom, deixa eu até falar já, assim, né? É público, mas e aí? Sabe essa coisa que tem excesso de um lado e falta de outro no mundo? Por exemplo, eu estava falando com a pessoa que eu estava entrevistando segunda-feira, que não cabe na minha cabeça, quando eu entro no supermercado ou hipermercado, que é mais comum, e tem aquelas gôndolas abarrotadas de fruta, verdura, legume, as prateleiras todas lotadas de comida, de coisas para vender, e ter gente passando fome, ou gente com vontade de comer aquilo e não ter como comprar. Sabe, na minha cabeça, essa conta não fecha, porque por mais que tenha respostas complexas para essas coisas, mas assim, na minha cabeça, sabe, eu fico indignada, eu fico inconformada com isso, né? Tem um monte aqui, gente com vontade aqui, era só juntar isso, né? Aí, por exemplo, no SUS, tem fila de espera para isso, para aquilo outro, né? Gente querendo ter mais saúde, ser menos doente, e eu fico imaginando quantas pessoas no mundo, no Brasil, pelo menos, têm vontade de ser médico na periferia, nas favelas, vontade de cuidar das pessoas, mas isso não é muito difícil, é quase inalcançável, né? Tem montanhas para subir, para chegar. E aí fica faltando aqui, sobrando gente querendo aqui, era só, né? Olha, as pessoas, está aqui o caminho, vai, você se forma, um monte de professores para ensinar, pronto, preenche, junta, isso. Bom, enfim, frutas que estão desperdiçadas em árvores que estão apodrecendo, gente com fome, tanta praça sem árvore frutífera, sabe essas coisas? Sobrando de um lado, faltando, um monte de gente querendo um amor, gente sozinha querendo se apaixonar, querendo ser aquilo, fica um do lado querendo, o outro do lado querendo, mas não sei porquê, não. E aí eu falei que você inventa uma palavra isso, sabe? Não é harmonizar, não é... Enfim, mas isso aí fica vai matutando aí, se chegar um dia... Mas você vou pensar, né, nisso. Porque, assim, sabe, igual o copo de água, que você coloca uma colher de açúcar ou de sal, ela não fica a parte de cima mais doce, se você mexe, né? Ela vai se equilibrar e vai se distribuir por todo o copo de água, né? Ela cria ali uma homeostase que fica equilibrado. Isso eu queria inventar uma palavra para quem sabe isso ser possível no mundo um dia, sabe? Mas é isso. Tá. Vou trabalhar nisso. Tá bom. No seu ponto de vista, você acha que a vida ela tem um sentido maior? Ou cada um pode dar para a sua vida o sentido que quiser? Vou fazer carinha de novo. Gente, juro que não era isso que eu pensei que eu ia começar a dizer, mas assim, você tocou num ponto crucial da vida para mim. Eu falei que as perguntas eram intuitivas. Bom, de novo, eu trabalho com isso, eu posso, esse é um fio da meada que eu tenho que fazer um esforço para dizer assim, engole, sabe que nem o sapo quando vai pegar mosca, assim, faz assim, ó, solta a língua e faz e volta, porque eu
sou capaz de virar palestrante, até porque eu faço isso, né? Então, vou... Síntese, Tina, síntese. Sim, eu acho que a vida tem um sentido maior. Acho que, inclusive, pode ser só porque eu preciso disso. Inclusive, eu provavelmente só acredito nisso porque eu preciso disso. Mas eu acredito que tem um sentido maior, que não é único, que são alguns sentidos, né? Eu trabalho, um dos meus trabalhos é ajudar as pessoas a encontrarem sua missão de vida, a encontrarem a imagem do que é sua missão de vida, né? Porque eu acredito que a gente tem. Eu acredito que somos seres espirituais, reencarnados, passando por essa terra, sabe-se lá por qual vez, e que quando a gente toma aquela decisão louca de dizer, eu vou lá de novo, eu acho essa uma decisão louca que eu brinco, a gente só toma essa decisão porque quando a gente está lá, a gente está imerso no todo, no amor eterno, universal, e a gente não tem memória do que é estar encarnado. A gente não tem memória do que é a dor humana. Aí a gente diz, eu vou, preciso de alguém para ir, eu vou. Aí, se tivesse memória, não vinha, não. Eu acho que não vinha, se tivesse memória. Mas não tem, então topa a parada. E a gente vem com alguns contratos kármicos. Eu acredito nisso, de verdade. E é isso que a gente veio fazer. A gente veio dar conta desses contratos kármicos, e são vários contratos kármicos e distintos, né? Eu estudo antroposofia há quase 20 anos, eu trabalho, né, o meu trabalho é um trabalho de linha antroposófica, e na antroposofia a gente acredita que a gente tem o que a gente chama dos contratos kármicos, o contrato do passado, do presente e do futuro, né? E o do futuro é o que a gente chama de missão de vida, o do passado é o que as pessoas traduzem normalmente como karma, que é a coisa do reparo com relações que a gente se estabanou em outras encarnações e veio aqui tentar reparar, ou se for possível, e se conseguir dar conta, e o que a gente chama de tarefas de autodesenvolvimento ou de karma do presente, né, porque a gente está sempre conosco mesmo, a gente está sempre aqui dentro da gente. Então, eu posso dizer que sim, que para começar a vida tem esse sentido espiritual maior, mas também tem um outro sentido espiritual para mim, que é assim, eu posso resumir tudo isso com a gente veio aqui para se experimentar. Eu acho absolutamente aterrorizante para mim, Tina, pensar que eu passaria uma encarnação inteira fazendo sempre a mesma coisa, sem me dar a conhecer. Todo ser humano tem tantas facetas, todo ser humano tem tantos interesses, tem tantos gostos, tem tantos aspectos de si, que eu acredito que a gente veio aqui se experimentar, se explorar, entender o que eu sou capaz, o que eu não sou, do que eu não sou capaz, o que eu tô afim de virar capaz, entendeu? Do que eu sou capaz, o que eu tô afim de ficar mais capaz ainda, sem necessidade de uma função necessariamente, sabe? Assim, sem ser necessariamente funcional, mas se conhecer, se experimentar, e talvez tocar a felicidade em vários momentos, né? Se encontrar com outras pessoas, fazer trocas significativas com outras pessoas, tocar outras vidas e ser tocado por outras vidas. Para mim, esses são os maiores sentidos da vida, assim. Eu não consigo pensar na ideia de que a gente nasceu, é só essa casquinha aqui, vive aí todo dia e um dia catapuf, caput, né?
Não consigo. Não saberia viver pensando isso. É absolutamente angustiador para mim. O que é comunicação para você? Comunicação é sair de si, estar aberto ao outro, permear-se pelo outro e permear o outro. Isso é comunicação para mim. E, de certa maneira, para mim, comunicação é amor. Tem um verso do Vinícius que eu adoro e que, para mim, define a necessidade de comunicação que a gente tem como humano, né? Que é o quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém. Uma individualidade enclausurada é uma individualidade que não se abre para o amor e que não se abre para ser amada. E esse amor se expressa também na comunicação. É um órgão quase, né? É uma necessidade tão vital quanto respirar. Um bebê não sabe se comunicar com a linguagem que os adultos entendem, ele sabe chorar. Um bebê recém-nascido, ele tudo que ele faz é chorar. Ele não tem controle do corpo dele para poder se comunicar de outro jeito, né? Ele tem um impulso, que é o choro, para comunicar que algo está desagradável. Ele não sabe, né? O bebê recém-nascido, ele nem ri direito, assim, ele faz carinhas fofinhas de contentamento, de prazer, né? E se ele, por não saber se comunicar, ele pode morrer. Se ele for abandonado, ou ele chora bem alto e bem forte, ou ele pode morrer, né? Então, a comunicação é uma necessidade vital do ser humano. E é, ao mesmo tempo, um órgão de troca com o outro, né? Então, para mim, comunicação é amor. É fácil para você hoje comunicar, expressar o que você está com vontade ou o que você está sentindo? Você que já está envolvida com isso há tanto tempo, hoje em dia é fácil? Você faz isso com leveza, com naturalidade? Ou tem hora que ainda pega? Nossa, menina, mas isso é para uma vida inteira. Isso é trabalho para uma vida inteira. É fácil me comunicar? Não, não. Eu... Até porque pode não parecer, mas eu nasci uma criança tímida e enclausuradíssima em mim mesma. Eu fui muito tímida até os meus 13 anos, e essa menininha tímida ainda mora aqui dentro, bem forte, assim. Eu tenho pavor de conflito, sabe? Assim, eu aprendi a perder o medo do conflito, e não é nem que eu tenho pavor de conflito, eu não gosto de desarmonia, e eu não gosto de ser a pessoa que causa desarmonia, eu não gosto de ver, eu acho que é isso, não é que eu tenho pavor do conflito, eu tenho pavor de ver as pessoas se sentindo mal com elas mesmas. E o conflito leva para isso, muitas vezes, né? E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito prática, eu sou muito papum, eu sou muito direta, então eu tenho muito medo de, na minha praticidade, na minha coisa muito papum, magoar as pessoas e deixar as pessoas, e esse medo não é infundado, eu já recebi muito feedback de que eu sou capaz de causar isso mesmo, porque eu nem percebo, né? Essa coisa da piada, eu tenho pensado muito sobre isso nas últimas 2 semanas, que isso tem aparecido para mim na minha vida, em processos terapêuticos, em conversas com amigos.
do quanto eu muitas vezes engulo a piada com medo de machucar o outro, com medo de ser sarrista demais e o outro se doer, não porque eu, né, como todo mundo que se acha, eu tenho muito pouco medo das pessoas não gostarem de mim, né? Eu tenho medo que algumas pessoas que eu goste não gostem de mim, mas não me importa, não sou essa pessoa que fica pensando, e se ele não gostar de mim, e se ela, vou dar uma aula para uma turma nova, e se eles não gostarem de mim, não fico pensando nisso, né, eu penso, será que vai ser bom para eles, o que eu estou fazendo vai ser bom, mas com as pessoas que eu gosto, eu tenho, claro, esse medo, então eu percebo que às vezes eu me seguro um pouco, às vezes eu me seguro muito. Ao mesmo tempo, quando o conflito faz sentido para mim, quando o conflito é algo que é inegociável para mim, eu tenho muito pouco problema de me colocar, de chegar e dizer, aqui não vai dar para passar, aqui você está sendo ofensivo, aqui você está sendo desrespeitosa, me desculpe, mas eu não vou deixar isso acontecer. Então, para mim, depende muito do contexto, depende muito das relações que estão em jogo, do quão complexo o contexto é, de quais são as consequências disso para mim nas relações, principalmente, né? Porque algumas relações para mim me são muito caras e eu tento cuidar delas. É um exercício diário, Lara, e eu comecei, em 2015, eu comecei a fazer prática de diálogo, 2015 ou 2016, sempre esqueço que ano foi. Enfim, eu comecei a fazer prática de diálogo, e foi onde eu me achei como o meu dojo, de onde eu vou praticar uma boa comunicação, uma boa escuta, um bom me colocar, né? Existem muitas possibilidades de estudo, de práticas. A comunicação não violenta hoje é a mais conhecida, a mais falada, mas lá atrás eu escolhi a prática de diálogo e tenho estado com ela nesses últimos anos. E eu percebi que é uma prática. Que é uma prática diária. É tipo, que nem você vai treinar karatê, você vai treinar a se comunicar. Você vai treinar a escutar. Você vai treinar a se observar durante uma interação com outra pessoa e que sentimentos que nascem dentro de você, porque a comunicação é complexa, a comunicação é muito complexa. A gente não se comunica com palavras, né? Tem um estudo de um cara, né, que eu não vou lembrar os números de cabeça, mas assim, que ele diz que a nossa comunicação, ela é só um pedacinho dela, né, muito pequeno, que acho que é 7%, se dá pela comunicação verbal, por aquilo que eu digo. E mais de 50% da nossa comunicação, ela se dá por aquilo que é não verbal. E um pouco mais de 1/5, ou quase 1/5 dela, se dá pela entonação que a gente usa. Não pelo o que a gente fala, mas o como a gente fala. Então, imagina, né? Porque eu, essa pessoa prática, direta, eu vivi escutando. O problema não é o que você diz, o problema é o como você diz. E eu acho que tem uma questão mesmo, e eu busco, né, sempre que eu posso, trazer um como diferente, mas eu tenho que estar muito atenta, porque o meu disparo, assim, o meu natural, o me expressar naturalmente, não é à toa que eu fui para a Alemanha, eu casei com um alemão, eu tive um filho com um alemão, porque eu fui para a Alemanha e eu achei aquilo incrível, que você pergunta para a pessoa, você gostou do meu cabelo? Ele olha para você e diz, não, muito não, preferia o outro. Tá bom. E eu posso responder do mesmo jeito, com a mesma, né, coisa direta e sem dodóis, assim. Para mim, isso facilitaria a minha vida, mas as pessoas não funcionam
nesse jeito, a não ser que eu vá morar na Alemanha de novo, né? Então, eu fui aprendendo a dizer, podia dar mas ficou bonito. Não, você está feliz? Você está gostando? Era isso que você queria? A cabeleireira fez o que você queria? Né? Mas eu, ao mesmo tempo, questiono quanto a gente vai ficando mestre em eufemismo, a gente vai ficando mestre em contornar as coisas saia justa, que não era para ser saia justa, para não machucar o outro e deixa de ser verdadeiro. Porque, né, por isso que eu acho que quem não se acha está perdido. Porque se eu me acho, e a pessoa diz para mim que não gostou do meu cabelo, eu falo, que pena que você não gostou, mas eu adorei. Pronto, entendeu? Tá tudo bem. O outro, o que depende a minha vida do outro gostar do meu cabelo, do outro gostar da minha roupa, entendeu? O que a vida do outro depende de eu gostar dele, né? Mas a comunicação envolve tudo isso. Às vezes com uma cara, com um olhar, com um gesto, com uma jogadinha de ombro para trás, você disse tudo e o outro se dói. E a comunicação é complexa porque ela não trata apenas de ideias, ela trata de sentimentos, principalmente. Então, se eu sei fazer isso bem, é trabalho para uma vida inteira e ainda está errando no final, em vários momentos. É muita observação, muita prática, muito desejo de se comunicar bem, sabe? Muito desejo de se abrir, de se vulnerabilizar para o outro, estar aberta a ser permeada pelo outro, sair de dentro de si e se colocar. E sabendo que, mesmo quando você está fazendo um esforço tremendo para não fazer isso, você está fazendo isso. Você falou que quem não se acha está perdendo tempo. Eu acho que quem se acha, assim, está no nível de se achar um nível tão alto, acho que nem vai perguntar, né, para a pessoa se gostou do cabelo ou não, né? Quando a gente chega nesse patamar que é um nível bem... Provavelmente, não conheço esse nível, eu sou do tipo que eu também não, porque a gente nem pergunta, tipo, eu adorei, pronto, tá bom, né? A pessoa... Não precisa que ninguém mais goste, eu gostando, tá bom. Eu queria saber, aconteceu alguma coisa que te fez sentir essa vontade, esse gosto, por saber se comunicar bem, cada vez melhor, de estudar, de pesquisar e de trabalhar isso em si? Você tinha algum medo de falar sobre um assunto? Tem ainda um assunto, assim, que te... Assim, queria saber como que surgiu isso na sua vida, essa vontade de... Toda vez que eu chuto a mesa, o computador fala assim, desculpa, gente. Mundo real. Eu vou contar, eu dei risada, porque essa é uma história que eu já contei várias vezes, né? Eu era muito tímida, não é pouco tímida, eu era muito tímida. Eu era tímida, nível... vai apresentar para o amigo do pai e da mãe, sabe? Veio visita em casa e eu nunca vi na vida, e vem conhecer o fulano e a fulana, sabe? Não sei o quê. Eu ficava roxa, daqui da testa até o dedão do pé, e eu me escondi. Meu pai era um cara alto, de 1,90 m e pouco, e eu lembro de eu me esconder levemente atrás da perna dele, assim, roxa, dizendo, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ter contato com seres humanos que eu nunca vi na vida, entendeu? Quando eu tinha 12 anos, eu mudei de escola, na passagem da sexta para a 7ª série, eu mudei de escola. Nessa fase legal dos 12 anos, porque assim, não tem fase mais cacada do que 11, 12, 13 anos. Essa fase é muito encacada. Essa fase a gente é muito inseguro, a gente não tem a menor ideia de quem a gente é.
né, assim. Sim. E eu, com 12 anos, eu já tinha 1,70 m. Então, eu não tinha como passar desapercebida de jeito nenhum. Tudo que eu queria era ter 1,5 m. Juro para você, eu sonhava de ter parado no 1,5 m, ter ficado lá, e nunca mais você percebeu, poder me esconder atrás do papai pro resto da vida, sabe? Mas não rolou, né? A pessoa, hoje eu tenho 1,77 m, então, com 12 anos eu tinha 1,70 m, não existia passar desapercebida, não existia as pessoas não me verem, e eu fazia muito esforço, ficava muda, me encolhia, eu andava bem encolhida, eu jogava cabelo na cara, tudo que adolescente faz para não ser visto, eu fazia. Mas mudei de escola, e tímida que eu era, no primeiro dia de aula, a escola que eu fui, a escola que eu estudava não tinha carteira fixa, cada dia você sentava onde você estava com vontade. Se você quisesse uma carteira fixa para você, se você quisesse sentar sempre no mesmo lugar, você estava danada. Você tinha que ser a primeira a chegar na sala e botar sua mochila lá e sentar e falar, isso aqui é minha, entendeu? Porque não tinha isso. E eu mudei de escola, eu não sabia que em algumas escolas a carteira era fixa. E eu, tímida, cheguei na escola, e o que eu fiz? Eu era CDF, a aluna que sentava na primeira fileira por 2 motivos. O primeiro é que eu gosto de estudar. E o segundo é que eu sou muito dispersa. Então, se eu sento lá no fundo, eu não consigo prestar atenção na aula, mas eu gosto de prestar atenção na aula. Então, eu precisava sentar na primeira carteira, porque quando eu sentava do lado da janela, eu ficava vendo o passarinho, a borboleta, a moça passeando com o cachorro, olha, cachorro fofo. E daí, quando eu voltava para a lousa era uma confusão na minha vida, assim, eu não sabia mais nada, e daí eu voltava para a calçada, enfim. Mas primeiro dia de aula, escola nova, pessoa muito tímida, o que eu fiz? Eu fui sentar ali, ó, na última carteira, do canto, bem longe da janela, com medo de me distrair no meio da aula e o professor me dar bronca e me chamarem a atenção. No dia seguinte, eu fui tentar sentar na primeira fileira, porque eu fiz amizade, óbvio, com uma que sentava na primeira fileira, óbvio, porque CDF se gosta, né? CDF junta com CDF. E me expulsaram, disseram que eu tinha que acertar, voltar lá para a última carteira. E o que aconteceu foi que eu travei, assim, né? E eu comecei a não conseguir fazer amigos, porque eu estava no meio dos bagunceiros. E eu não era bagunceira, e tudo louco, e eu sofri bullying nessa escola. Eu passei o meu primeiro ano nessa escola, eu apanhava todo dia, ou alguém me xingava, ou alguém passava a perna para eu cair no chão. Todo dia, pelo menos uma vez por dia, ou era xingada, ou eu caía no chão e todo mundo dava risada da minha cara. 1,70 m e tímida. Foi muito difícil. Eu não fiz amigos. Essa escola foi uma escola assim que o primeiro ano que eu tive lá, eu fiz uma amiga, e tinha outras 2 que eram amigas dela e que me aturavam, porque eu vinha no pacote da Carla. E quando eu estava na oitava série, com 13 anos, eu tenho uma coisa meio assim, eu amo Scarlett O'Hara, eu amo E o Vento Levou, acho que é um dos filmes que eu mais assisti na minha vida. E eu lembro desse momento na minha vida, assim, que no começo da oitava série, no meio da oitava série, eu fui rata de igreja, eu fui menina de igreja, coroinha, tudo, amava. E eu decidi que eu queria sair da igreja que meus pais frequentavam e ir para uma outra igreja que eu conhecia alguns adolescentes que frequentavam essa igreja, porque eu queria me diferenciar dos meus pais. Eu queria muito deixar de ser a filha deles e poder ser eu. Eu queria entender quem que eu era. E eu falei isso para eles: eu quero ir para uma igreja onde ninguém conheça vocês. E eles ficaram ofendidíssimos. Mas deixaram. No final das contas, eu também não era fácil de dizer não para mim, porque eu insistia, e daí eles deixaram. E
quando eu fui para o grupo de jovens dessa igreja pela primeira vez, eu lembro de eu no ônibus, bem Scarlett O'Hara, assim, sabe? Nunca mais passarei fome na minha vida. Não, só que o meu era nunca mais serei tímida na minha vida. A partir de hoje, eu sou outra pessoa, porque eu vou entrar nesse grupo, eu vou conhecer pessoas, eu vou fazer amigos. E mesmo que eu fique roxa da cabeça aos pés, eu vou conversar com as pessoas. E eu vou achar um jeito de conversar com as pessoas. Muito determinada, sabe? Muito. Eu olho para trás e falo, gente, foi uma conversa interna que eu tive comigo no busão, às 8 da manhã, indo para a missa. E eu entrei e eu até hoje não sei se essa força veio ou se eu criei uma personagem. Por muitos anos eu acreditei que eu tinha criado uma personagem, mas hoje eu questiono isso. Eu vejo que essa força veio, que o desejo de me comunicar e de fazer amigos era muito maior do que a timidez. Então, eu me desafiava. Eu estava lá no cantinho, e daí eu olhava as pessoas e falava, aquela, parece que eu ia gostar de conversar com ela, nem sei porquê, mas aí eu ia lá, e falava, oi, muito prazer, eu sou a Tina, como você chama? E eu engatava numa conversa tremendo, suando frio, suava em bicas, rodela de suor. Até hoje, esse é um dos lugares que a minha timidez se apresenta, assim, eu estou falando aqui com você, eu sei que está sendo gravado, rodelas de suor, a pessoa fica... mas não é uma personagem, eu percebo hoje que ela tinha essa força, esse interesse pelo outro, esse desejo de conhecer pessoas, de estar com pessoas, que fez com que eu me mexesse, entendeu? E que eu aprendesse a me comunicar, porque é isso, eu era levanta a mão na sala de aula para fazer pergunta e para responder pergunta, porque eu também adorava responder as perguntas que eu sabia responder. Eu era quase muda, mesmo nas minhas amizades. Eu falava muito pouco, eu escutava muito. Eu era uma boa ouvinte e eu prestava atenção, né? Muito pequena já, na casa das amigas. Eu era aquela criança cordial, eu nunca briguei na escola. Eu briguei fora de casa 2 vezes, né? Uma vez nessa escola, com essa menina que começou todo o movimento do bullying contra mim, e uma vez com meu melhor amigo de infância. Acabou. As pessoas, eu era muito easygoing, assim, né? Mas eu era quase muda. Não me expressava muito, assim, né? A não ser que eu tivesse ideias, brincando e tudo mais, mas eu não sabia falar de mim, eu não queria falar de mim. Era uma coisa muito diferente. Então, acho que teve esse momento, assim, nunca mais eu vou ser humilhada, nunca mais eu vou... Porque eu botei muito na conta da minha timidez, eu ter sofrido bullying. Eu botei totalmente na conta da minha timidez. Eu falei assim, o problema foi porque eu não soube fazer amigos nas primeiras semanas de aula, entendeu? E fui sentar lá no fundo e não soube conversar com as pessoas e fiquei sem graça com elas, então eu achei que essa era a solução, e talvez tenha sido mesmo, né? Funcionou, né? Funcionou. Bom, quando a gente acha um caminho assim, né, meio a autoajuda na prática, né? Não foi autoajuda teórica, você teve uma autoajuda ali literal. Fantástico, muito bom. Hoje em dia, tem alguma coisa que você deixa de fazer por medo? O quê? Por exemplo, se tem. Tudo que envolve consequências para o meu filho, que eu não sei se vão ser boas para ele, eu deixo de fazer por medo. Ou eu preciso de muita terapia e muito encorajamento para fazer. É muito louca essa parada de ser mãe. Você tem filhos, Lara? Não, mas eu imagino que... Eu decidi não ter exatamente porque eu achei que não ia dar conta. Foi uma coisa bem pensada. É muito louca essa parada, sabe? Até meu filho nascer, eu era uma pessoa absolutamente destemida.
eu não sei, eu não tenho essa visão de mim. Na época eu não tinha, mas meus amigos sempre tiveram essa visão de mim. E hoje eu percebo, hoje que eu sou mãe, só porque eu sou mãe que eu percebo, porque eu olho para ele e é um espelho, sabe? Eu falo, mano, olha que louca que eu era, assim, entendeu? Então, eu tinha medo de muito pouca coisa. E as que eu tinha era pavor, não era medo, era pavor. Então eu não fazia e pronto, acabou. Era uma agressão, eu pensar em fazer. Depois que ele nasceu, eu sou meio louca, sabe? Assim, tipo, se apaixona pelo alemão, 7 meses, muda de país, casa, 4 meses depois está grávida, né? Assim, ai, não gosto mais dessa empresa, mas tem um emprego ótimo, um salário bom, mas não gosto mais, o que eu estou fazendo aqui não estou feliz, tchau, vai embora, muda de empresa, vai para outra, com novos desafios, ah, não gosto de São Paulo, vou embora de São Paulo, depois volto para São Paulo. Eu nunca tive medo, assim, né, cortar cabelo. Tosa, cresce, gente, cresce. Eu sempre fui meio assim, se cair, levanta, entendeu? Se cair, levanta. A gente fica lá no chão um tempo, chorando, fazendo, né, assim, lambendo as feridas, fazendo drama, ganhando colo, mas depois levanta, depois passa, né? Mas fazer isso com outra pessoa, exigir que outro ser humano tenha o mesmo desprendimento, não consigo, não consigo. Então, eu tenho muito medo de machucar ele, de limitar a vida dele por conta dos meus sonhos e dos meus desejos. Eu tenho muito medo de que ele não tenha as oportunidades que ele precisa para se desenvolver, para crescer e florescer. É isso. Hoje, os meus medos são esses. Então, né, meu sonho faz alguns anos é ir morar numa comunidade rural, uma comunidade, minha comunidade, fechado com, né, casinhas, as pessoas fazem coisas juntas, cuidam do terreno juntas, esse é meu sonho. Mas até hoje não realizei por causa dele. Porque eu tenho certeza que não é o momento para ele, entendeu? Esse é um sonho que está engavetado e talvez continue por muito tempo, porque eu não tenho certeza se é o melhor para ele. Ele sabe desse seu sonho? Ele sabe desse meu sonho. A gente tem um acordo de que quando ele terminar o ensino fundamental, talvez, se eu achar para onde ir, uma comunidade que eu goste, que eu acho que é boa para ele, a gente se mude, né? Mas tem as condições que ele pede e que eu vou respeitar. E tem uma coisa assim de todas as decisões do que eu acho que é importante para ele se desenvolver, né? Então, se as condições dele mais as minhas condições não se efetivarem, eu sei que eu vou adiar por mais um tempo, porque ele é mais importante também. Ele não sabe, eu acho que ele vai ver, porque ele perguntou qual era o canal que ele quer assistir. E, filho, vamos ter que conversar sério. Mas é bom saber, né? Pode não acontecer no momento que está querendo, mas acho que saber... Eu gostaria de saber, né? Se alguém... meu filho, minha mãe tivesse... A gente conversa, quer dizer, quando eu encasquetei que eu ia começar a pensar nisso sério, eu tentei conversar com ele, né? Eu tive uma conversa, ele esperneou, aí a gente teve uma segunda conversa, ele esperneou um pouco mais, mas daí me largou falando sozinha. Na terceira conversa, eu perguntei para ele, comecei a falar de novo, contar de quais eram os meus sonhos, o que ele queria. Ele olhou para mim e falou, ele me interrompeu, falou assim, mãe,
essa conversa inútil. Eu olhei para ele e falei, como assim inútil, filho? Mãe, eu te conheço. Você já pôs na cabeça. Quando você põe uma coisa na cabeça, você faz. Ela acontece. Essa conversa é inútil. Então, eu só vou te dizer o que é o mínimo para eu embarcar nessa, para eu ir junto. E daí ele falou quais eram as condições dele. Bom, entendeu? E essa foi a última conversa que ele falou, não quero mais conversar sobre isso, é inútil. E eu tenho uma coisa, Lara, também, né? Tem isso, que eu gosto de pensar, de resolver as coisas quando elas acontecem. Eu gosto de pensar no problema se ele se apresentar, né? Essa coisa de se preocupar com os problemas, eu tenho muita dificuldade, assim, né? Então, como também ainda não está aqui, na porta, ainda falta um tempo, eu também falei, não precisamos conversar e virar essa tortura de 5 anos, sei lá, para a pessoinha, né? Eu posso ficar aqui atenta e vou buscando, porque pode ser que eu nem ache o lugar, entendeu? Então, para que perder tempo? Só questão de saber, né, de comunicar, porque de repente pode ser uma aventura, pode ser para ele, pode ser uma bela de uma experiência, não é que precisa ser para sempre, e de repente você não comunica, fica... Não, mas isso eu jamais faria, né? Jamais faria, tipo, o caminhão está encostando na porta aqui amanhã e nós vamos embora, jamais, nossa relação... Não, eu falo de não fazer, não comunicar e não fazer. Sabe, achar não, que também não. E aí, né? Também não. Qual foi o maior desafio, Tina, que você já teve que enfrentar na vida? O maior desafio é sempre o mais recente, né? Depois que passou, eu já tive muitos desafios na vida, gigantescos. Eu não sei se eu sei dizer qual o maior, Lara. Eu acho que tem, né? Os meus grandes traumas foram os meus maiores desafios, né? As vezes que as tragédias que me pegaram de surpresa, sabe? Esses foram meus grandes desafios. Talvez o meu maior desafio seja superar essas tragédias, talvez o maior de todos, né? Seja superar esses traumas que eu não, inclusive, né, hoje eu nem sei se eu acredito, como profissional mesmo, na cura de traumas trágicos, de grandes traumas. Eu não sei se eu acredito mais que a gente tem que buscar essa cura. Se o que a gente não, né, precisa fazer, acho que especialmente depois da pandemia, eu tenho pensado muito, e todo mundo que trabalha com terapias tradicionais ou terapias integrativas complementares, como eu, a gente tem estado rodeado pelo tema do trauma desde o dia 16 de março, 9 de março, talvez, não sei, né? De 2020. E eu acho que para mim vale isso, assim, talvez meu maior desafio seja conseguir sair de dentro de mim, apesar dos traumas, dos grandes traumas que eu sofri na vida. Me conectar e me comunicar com o mundo, confiar na vida, apesar de tudo isso. Dar conta, apesar de. Uhum. Dar conta de continuar no jogo. Sim. Na brincadeira, apesar de. Sim. Agora eu quero aproveitar, Tina, assim, já que você é tão experiente nessa questão da comunicação, por conta da experiência que você, todo
pesquisou e você trabalha com isso, acabou de dar um curso, né, de comunicação, eu tenho a impressão, de onde eu vejo, do meu ponto de vista, que, assim, as pessoas que se sentem oprimidas na vida, contidas, né, na sua expressão, de alguma forma, na sua vontade, contrariadas, elas conseguem conversar entre si. As pessoas que oprimem conversam entre si. Eu falo de diálogo mesmo, né? Não é de falar para um público, não é falar subindo um palanque, nem nada. Eu falo de diálogo, de conversa, de olho no olho. Por que parece, no meu ponto de vista, parece tão difícil fazer com que pessoas que tenham opinião ou interesses divergentes se conversarem? Um oprimido com opressor com oprimido, de falar das suas necessidades, por exemplo, o oprimido falar das suas necessidades, porque parece que essa falta de conversa, não sei se ela resolveria, né, mas parece que seria um caminho, do meu ponto de vista, seria um caminho, se fosse possível. Por que é tão difícil pessoas com interesses divergentes sentarem e se falarem, conversarem? Tem isso? Algo sobre isso para me dizer? Eu estou indo do micro para o macro, né? Eu acho que o macro, ele explica muita coisa do micro, e o micro explica muita coisa do macro. No micro, quando a gente pega uma relação opressor-oprimido, né? Dois indivíduos, bem micro, tá? Dois indivíduos. Essa dinâmica, ela se mostra difícil de ser quebrada, porque ela implica em, primeiro, uma mudança de um dos dois. Primeiro de tudo, é uma mudança de um dos dois, né? E daí, ou o opressor se enxerga como opressor e decide mudar, ou o opressor passa a ser oprimido por um terceiro externo e percebe a dinâmica e decide mudar. Algo tem que mudar, tem que ter um elemento novo aí, nisso, né? Ou o oprimido chega num ponto que esgotou e ele sai de si, se coloca e muda a dinâmica de alguma maneira, né? E tudo isso também implica uma outra mudança aqui, do lado do oprimido ou do lado do opressor. Nós estamos falando de uma dinâmica de dois, só dois indivíduos aqui. Quando eu tenho mais indivíduos, o opressor reforça o opressor amiguinho, que reforça o outro opressor amiguinho, e todos juntos somos fortes, né? E os oprimidos reforçam os oprimidos amiguinhos, e pode reforçar tanto no sentido de quebrar, quanto no sentido de se conformar, de continuar no mesmo padrão de comportamento, né? Então, de novo, precisa de mudança, mas daí aqui ficou mais complexo porque tem muitos indivíduos, dezenas deles. Além disso, né, eu tenho um tanto que eu coloco, então, aqui na conta do autoconhecimento. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de autoconhecimento, de se enxergar. Se enxergar o opressor, se enxergar o oprimido, se enxergar nessa dinâmica. Mas isso também pressupõe um vínculo, um afeto. Quando que essa dinâmica
muda, né? Alguém muda e o outro muda, e é possível quando há afeto, quando há vínculo entre esses seres, e eles desejam transformar essa relação. Eles desejam que essa relação mude de dinâmica, mas permaneça sendo uma relação. Quando não há vínculo, se o oprimido muda de padrão, vamos supor que aqui, né, mãe e filho, relação clássica de oprimido opressor, né? Opressor mãe, pai, oprimido filho. Mas tem um vínculo enorme, tem um afeto. Quero transformar, quero continuar junto, né? Patrão, empregado. Empregado mudou o comportamento. Patrão, filhinho, bilhete azul, tchau, vai para sua casa, repõe com o outro. Não tem vínculo, não tem afeto. Esse ser humano aqui é absolutamente substituível. Ou oprimido, cansei de você, bilhete azul, tchau, período, como é que chama? 30 dias de experiência, de aviso prévio, PT saudações, foi arrumar outro opressor, que eu achei que era mais legal, talvez seja, talvez não seja, né? Quando não tem um vínculo, o desejo de transformação é de um contexto, mas não necessariamente daquele contexto com esses seres, entendeu? Isso fica mais complexo, né? Porque quem é que vai transformar? Como é que vai transformar? Então, a primeira coisa é autoconhecimento, me enxergar opressor, me enxergar oprimido, ou, né, numa visão das constelações familiares, por exemplo, a gente tem o triângulo do o oprimido, o opressor e o salvador. E, na verdade, esses três ficam trocando de papel várias vezes, né? Se eu não tenho alguém que vem interferir, que no mundo corporativo é o consultor, que vem interferir para mediar as coisas, né? Então, a primeira coisa, se eu não me enxergo como opressor, como que eu vou poder me transformar? Se eu não me enxergo como oprimido, como que eu vou poder me transformar e transformar essa relação? Segunda, tem que ter uma relação de vínculo, que eu desejo transformar para que ela permaneça, siga existindo. Terceiro, aí eu acho que eu boto na conta da educação que a gente recebe e dos valores que nós praticamos, ou naquilo que a gente enaltece na nossa sociedade ocidental, branca, hétero, capitalista, né, todos os privilegiados nas camadas ali, porque o que a gente enaltece, o que se enaltece é o vencedor, o cara que tem dinheiro, muito dinheiro, que exibe isso, que coloca isso ostensivamente. O que se enaltece é a pessoa que faz tudo rápido, a pessoa que é profissional, que não deixa os sentimentos falarem mais alto do que a lógica. E a gente foi educado, eu pelo menos fui educada para ser exatamente esse padrão aí. Na escola e em casa, fui educada para ser este padrão de pessoa que está no topo da pirâmide social, né? Mas isso pressupõe uma comunicação muito ruim. Para eu ser uma pessoa rápida, que enaltece o racional, que subjuga a emoção, que não se mostra emocionalmente, isso pressupõe uma péssima comunicação. Eu não autorizo desejos, nem os meus, nem os dos outros, o tempo inteiro, né? E essa semana, você falou do curso que a gente terminou, né? Eu e a Patrícia Taufer, a gente terminou uma turma essa semana, e teve um depoimento de um dos alunos que me levou uma emoção muito grande, assim, eu chorei muito, assim, a aula acabou, eu desliguei o Zoom, eu comecei a pensar e voltei a chorar, nessa transformação que essa pessoa diz, porque
ele trouxe que a transformação na comunicação dele para uma comunicação que considera, que leva em consideração os seus sentimentos e os sentimentos do outro, que é a verdadeira comunicação assertiva. A verdadeira comunicação assertiva é esta, é a que leva em consideração os meus sentimentos e os sentimentos do outro, os meus direitos e os direitos do outro, que tem um equilíbrio nas considerações entre os direitos de sentir e fazer e pensar de ambas as partes, né? E é isso que a gente fala no nosso curso muito, e traz as pessoas para refletirem e se conhecerem, fazerem um diagnóstico de si mesmas e decidirem o que elas querem mudar, e essa pessoa trouxe assim, nossa, mudou a minha relação com meu filho, que já é um adulto. Essa foi a maior transformação que eu vi na minha vida, nesses 2 meses juntos, que mudou a minha relação com meu filho, que já é um adulto. E a gente conversando, ele me pontuou isso, ele me deu um feedback, falou, você está diferente. E eu percebi que eu podia ter aprendido isso antes, porque não é difícil. E isso teria feito de mim um pai melhor. Então, eu acho que se comunicação é prática, se eu posso escolher o meu dojo, onde eu vou botar o meu kimono emocional, imaginário, e vou jogar, vou praticar, isso pode ser ensinado como a matemática, como a literatura, como a biologia, como a sociologia, isso pode ser ensinado. E isso faria isso faria menos guerras, menos brigas, isso traria acordos melhores, relações melhores. Eu realmente acredito que quando a gente se comunica bem, a gente é mais feliz. Não porque a gente vende mais, não porque a gente aparece mais, mas porque a gente constrói relações melhores, entendeu? Que a gente passa a considerar o outro, né? Quando a gente sabe o que vem dele, quais são os sentimentos ali, é que a gente enxerga o contexto, né? Não só o nosso filtro. E a gente, para os tímidos, né? Para as pessoas mais introspectivas, essas pessoas passam a se considerar. Né? Para o oprimido, é aprender a se considerar na sua história, nas suas interações, né? E para o opressor é aprender a não considerar só a si mesmo, a enxergar o que é direito do outro também. E daí a gente aprende que tudo bem, concordamos em discordar. A gente aprende que eu não preciso entrar em qualquer conversa como se ela fosse um debate em que eu tenho que vencer. Eu posso entrar na conversa simplesmente para colocar meu ponto de vista e ouvir o outro ponto de vista. E pode ser que ele não me acrescente nada, ou pode ser que ele mude a minha visão de mundo. Mas, de qualquer jeito, é só um interessante ponto de vista que todo mundo tem o direito de ter. Pergunto porque a impressão que dá é que se houvesse essa conversa, seria possível tirar essa diferença no comportamento, né, de cada um. Mas parece que a partir da conversa é que seria possível a mudança, e não mudar para depois sentar para conversar, parece que historicamente parece que não é muito comum, né, que é difícil, é quase impossível. Tem casos, mas porque a pessoa não se vê como o outro vê, né? Não se vê. Não sei se o opressor se vê como opressor, por exemplo. Vamos fazer um exercício de mudança de ponto de vista. Só de brincar de dançar de cadeira. Só de brincar de dançar de cadeira. Vamos supor que eu deixei de ser a Tina. Eu não sou mais uma mulher de 50 anos, branca,
hétero, nascida numa família de classe média alta para alta, estudada nas escolas da elite paulistana, que é o maior centro urbano, entendeu? Deixei de ser essa pessoa. Esse ponto de vista eu já conheci, né? Que viveu tudo que eu vivi, porque nem toda mulher, né? Se eu sou uma individualidade, o meu ponto de vista eu já conheço. Vamos fazer exercício. Vamos supor que eu nasci homem, negro, vamos fazer todo o oposto, homem, negro, gay, numa periferia, com dificuldades financeiras muitas, e tive uma vida e construo uma história para essa pessoa, que é o oposto de mim. O que eu pensaria sobre as coisas se eu fosse essa pessoa? Se eu tivesse percorrido essa história? Se eu tivesse crescido e me constituído como indivíduo dentro deste fio biográfico. Só esse exercício já pode te dar, ou pode me dar, a dimensão de um oprimido ou de um opressor, dependendo do contexto. Então, fazer esse exercício de trocar de ponto de vista é incrível. Mas e se a gente faz esse exercício, em vez de fazer fictício, mas numa conversa, em que eu me abro verdadeiramente para perguntar para aquela pessoa de quem eu discordo, quem ela é, o que foi que ela viveu, onde foi que ela nasceu, o que foi que ela aprendeu. E daí entra, né, o processo biográfico para mim, porque isso é o que eu faço como trabalho primeiro, né, que sustenta todas essas outras coisas que eu faço, que é escutar biografias desde os antepassados, da história dos antepassados das pessoas até os dias de hoje. Isso te dá uma dimensão do ser humano, se colocar à disposição da história do outro e de entender mesmo a história do outro, saber o que o outro viveu, te dá uma dimensão do outro, Lara, que é impossível você não ter empatia por aquele ser humano, entendeu? Eu acho impossível você conhecer uma história inteira e não ter empatia. Você pode não concordar, você pode dizer, eu tomaria decisões completamente diferentes, eu faria tudo diferente, fere meus valores, você pode dizer tudo isso, mas é quase impossível você dizer, eu não entendo porque ele pensa assim. Você olha e fala, mas dá para entender porque ele faz assim, porque ele pensa assim, porque ele sente assim. Então, eu acho que falta trocas verdadeiras, trocas significativas, falta vulnerabilidade da gente contar para os outros e escutar dos outros o que nos acompanha quando eu falo do meu ponto de vista, porque todo ponto de vista foi construído por uma biografia inteira. Sim. Né? E falta... meu filho estuda numa escola, no Amorim Lima, aqui em São Paulo, que é uma escola que eu escolhi porque ela faz isso, ela convida os alunos a aprenderem a se comunicar desde muito cedo. E eu vejo as crianças da escola dele, eu vejo nele a transformação, é muito incrível, Lara, assim, eles têm uma tolerância, eles fazem roda de conversa na escola todos os dias, desde a primeira série. Nossa. E na roda de conversa, o convite pode falar do que quiser, se quiser falar dos seus conflitos, se quiser ajuda para lidar com seus conflitos, pode vir. Cara, eles têm uma tolerância uns com os outros e com as coisas que acontecem, porque assim, eles se ouvem todos os dias. Desde que ele tinha 6 anos, né? Um negócio impressionante, assim, ele sabe da história dos amigos dele, que estão na mesma sala que ele, desde pequenininhos.
E eles me dão uma lição de vida mesmo, quando eu converso com os adolescentes lá na escola dele, porque, em geral, quando as pessoas se colocam de maneira agressiva, quando as pessoas se colocam atropelando os outros, eles são os primeiros a dizer, oh, você não sabe quem ela é, você não tem o direito de fazer assim. Você sabe da história de vida dela? Você sabe do que ela passa? Você não sabe, então pergunta antes. E daí meus tocos, assim, de 12, 13, 14 anos, e fala isso para você, nos você fala, uau, isso é muito potente. Muito potente. Muito potente. Vamos pensar, vamos criar um mecanismo de acontecer do mesmo jeito, só que pessoas de diferentes nichos, vamos dizer, de diferentes áreas, né? Porque a diferença já existe no mundo, né? Então, como haver essa conversa de roda ou um diálogo, porque parece que é inacessível, né? Parece que é inacessível, né? Como que eu vou conseguir? Tudo bem, quando é funcionário e chefe, filho e pai e mãe, parece mais possível, mas quando tem dirigentes, né, de uma massa, de uma população que... Né, E talvez tenha uma outra coisa aí, que é a gente querer curar o mau caratismo do mundo, que não vai acontecer. Psicopata é psicopata, não tem remédio para psicopata. Essa é uma patologia que não tem remédio, que o diagnóstico é difícil, não tem remédio, entendeu? Sociopatia, algumas têm remédio, algumas são facilmente diagnosticáveis, outras não. E as que são facilmente diagnosticáveis e que têm remédio, são aquelas em que o outro se desconsidera, se acha menos. As que o outro se acha mais e desconsidera o outro também são as difíceis de diagnosticar e as difíceis de querer, né, tratar. Essas coisas a gente não vai conseguir, sabe, Lara? Eu tenho para mim, assim, tem um limite, porque essas pessoas são patológicas, entendeu? Quando a gente fala de político, por exemplo, na grande maioria nós estamos falando de gente que é patológica, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, que eu tenho esse sonho, é muito mais assim com dirigentes de empresas, que também tem um índice de psicopatias e sociopatias alto, né, nesses cargos, mas enfim, é possível, né, então eu faço um convite, né, para as elites, para as pessoas de elite, que têm muito dinheiro, que tem dinheiro, que pode escolher facilmente, sem olhar o limite do cartão de crédito, nem o quanto eu vou gastar, né, assim, o preço da passagem, nas próximas férias, ao invés de ir para um resort, ou de ir para a sua casa incrível, maravilhosa, já construída, escolhe uma semana para ir passar numa comunidade humilde. Porque os oprimidos, eles sabem como é a vida do opressor, porque eles limpam a casa dessas pessoas. Eles dirigem essas pessoas para cima e para baixo. Eles atendem os telefones dessas pessoas na porta da empresa. Eles vendem cereal no supermercado para essas pessoas. Eles escutam essas conversas, né? Eles desejam ser essas pessoas, muitas vezes. Mas a classe, a elite, não sabe do que ela está falando quando fala dos menos favorecidos, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, visita uma comunidade quilombola, se hospeda numa comunidade quilombola por uma semana, se hospeda numa comunidade indígena por uma semana, se hospeda numa vila de pescador por uma semana, mas se hospeda, vai viver a vida que eles vivem e se interesse pelo outro, pede para o outro contar a história dele para você, escuta essas histórias e veja o que pode surgir dentro de você a partir disso. Sem nenhuma expectativa miraculosa, nem nenhuma resistência de que isso vai acabar com as suas estruturas. Só escuta abertamente essas histórias e o que pode surgir disso.
No mínimo, você ampliou seu ponto de vista, você ampliou, você alargou os horizontes da sua alma muito, no mínimo. Porque é isso que a gente carece, de escutar o outro, interessadamente. E ser ouvido, né? Uhum. Uhum. Escutar e ser ouvido. Sim. Eu queria saber o que te faz se sentir amada. Ah, me sinto amada quando eu ganho um presente que é a minha cara, de fato. Me sinto amada quando me ligam para perguntar como eu estou, para ouvir a resposta. Me sinto amada quando eu estou junto e quem eu sou de verdade, sem as aparadas de aresta social, não, não é ofensivo, não é visto como algo pessoal, como uma, né, essa coisa minha de ser muito direta, ou até mesmo de ser muito calada de vez em quando. Tem uns momentos que eu gosto de escutar e de ficar quieta. Me sinto amada quando, nos meus piores momentos, alguém aparece para dizer: eu saquei que você não estava bem, eu vim aqui te ver, queria saber de você. Me sinto amada quando, nos meus piores momentos que eu peço ajuda, a pessoa diz: vou fazer, vou dar um jeito. Talvez não seja no dia que você quer, do jeito que você quer, mas eu vou dar um jeito de estar junto com você. Me sinto amada nos abraços e nas conversas sem hora para acabar em torno da mesa. Vamos ficar aqui, então. Claro, eu queria Coisa boa. fechar a mesa de boteco dizendo que é uma honra estar aqui nesse boteco com você. Estar aqui compartilhando tudo isso com você. Seu canal é lindo. Seu canal tem uma proposta única e necessária, que é contar histórias. Conhecer gente e contar histórias. Então, ai, foi incrível. Amei. Uma honra para mim você ter dito sim e você ter compartilhado. Se compartilhado. Eu falo que é compartilhar-se. Eu venho aqui espalhar-se pelo mundo através da demonstração do seu jeito, da sua fala, das suas histórias. É um prazer para mim, foi um prazer para mim, e uma alegria que é difícil até falar assim, né, porque às vezes falta palavras. Foi um prazer te conhecer, te ouvir, aprender com você. Obrigada pela sua riqueza, pelo seu astral, pela pessoa que você construiu como Tina.
uma maneira muito, muito especial de fechar 2021. E eu te agradeço as palavras, me abrir como um livro, né? É muito especial. E você é uma leitora muito especial. Muito obrigada. Precisa de muita coragem. Eu sei do quanto precisa de coragem para fazer isso, que você fez e que outras pessoas já fizeram aqui, porque a gente não aprende a se colocar vulnerável, a falar da gente em público, assim, a gente sempre se sente em risco, né, ao se expor. Então, parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu brinco que essa é a coragem que tá tudo bem, eu não, nem acho que eu tenho, porque eu faço isso com facilidade. Parabéns. Minha querida, obrigada. um beijo. Muito obrigada. Foi uma honra mesmo, Lara. Eu que agradeço. Bom final de ano. Bom Natal para quem é de Natal, bom Ano Novo para quem é de Ano Novo, boas festas e que seja encerrar esse ciclo doido que foi 2021. Que ele já comece a melhorar desde já para 2022 ser bem diferente, bem melhor. Tchau, minha querida. Beijo. Beijo.